a temporada de futebol americano tá acabando, e aí eu precisava encontrar algum outro esporte pra ocupar todos os meus pensamentos durante o dia. E aí os deuses olharam pra mim e falaram: filha, te tenho um presente muito melhor do que apenas um esporte. Te trago aqui um esporte fictício, com gays. E foi aí que surgiu minha obsessão por Heated Rivalry. Se você não mora debaixo de uma pedra e você acompanha qualquer coisa do mundinho literário, você provavelmente já sabe do que eu tô falando. Mas caso você não saiba, nesse vídeo a gente vai falar sobre Heated Rivalry, que é uma série da Crave, que é um canal canadense, que foi baseado numa série de livros sobre romance entre jogadores de hockey. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre os 2 primeiros livros dessa série do que sobre a série de televisão em si, mas só pra ter um contexto geral. A série foi criada pela Crave, que é um canal canadense menor do que, por exemplo, se fosse uma HBO da vida, mas isso foi feito de uma forma proposital. A equipe que fez essa adaptação dos livros pra série, eles fizeram um pitch pra vários canais, né? Fizeram essa oferta de, a gente tem uma história que a gente quer contar nesse formato de série. E a série era bem vista até certo ponto, as pessoas eram receptivas, mas sempre voltava com muitos poréns e muitos pedidos de ajuste da história que iam acabar mudando muito a essência do que era a história original em si. Então o time decidiu fazer essa adaptação com a Crave, que era um canal menor e estava mais aberto a falar de um jeito um pouco mais aberto sobre os temas da série. E aí agora que a série tá fazendo um puta de um sucesso, tá todo mundo querendo assistir, eles estão vendendo os direitos pra outros canais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a série vai ser distribuída pela HBO e ela vai chegar aqui no dia 13 de fevereiro e vai ser lançada no formato de episódios semanais. A série de TV, ela foi baseada no segundo livro da série Game Changers, da Rachel Reed, que é uma série de 6 livros. Cada livro conta a história de um casal diferente. E aí, o segundo livro da série, que é o Rivalidade Ardente, ele conta a história do Ilya e do Shane. E se eu não me engano, o 6º livro da série também é sobre eles. Eles são o único casal que tem mais de um livro nessa série. E aí, enquanto eu estava me preparando para esse vídeo, a Rachel anunciou que ela também vai publicar o 7º livro, que eu não me lembro o nome, vou botar aqui na tela, que também vai ser sobre o Ilya e o Shane. Então temos bastante conteúdo aí sobre os dois para as próximas temporadas da série de TV. Aí, pra entender um pouco melhor do que estava acontecendo na série, eu decidi que eu ia ler os livros primeiro, e aí foi quando eu descobri que a série, na verdade, era baseada no segundo livro da série de livros. Aí, o lance é aquela típica série de livros de romance que é tudo no mesmo universo, mas não é necessariamente uma sequência. Você pode ler os casais de forma independente, se você quiser, mas existe uma certa cronologia nas coisas que estão acontecendo, e embora a série não conte a história do primeiro casal, existe uma coisa muito importante que acontece na história deles que impacta muito a história do Ilya e do Shane. Então eu decidi que eu ia ler os 2 primeiros livros da série antes de assistir a série de TV, pra saber o que estava acontecendo e conseguir ter a minha opinião baseada na história original. O primeiro livro da série é o Game Changer, e ele conta a história do Scott Hunter, que é o capitão do time de hockey de Nova York. E o Scott era um cara um pouco supersticioso, ele gosta de repetir rituais. Então, um belo dia, antes de um jogo, ele toma um suquinho diferente. E é literalmente um suco, eu falei de um jeito que parece alguma coisa de droga, né? Não é droga, é só um suco. E ele toma esse suco e ele quebra uma sequência de jogos terríveis que ele tava tendo, ele joga muito bem. E aí ele linka as duas coisas na cabeça dele, né? O suco fez ele jogar muito bem, então em todos os próximos jogos ele tem que tomar esse suco. Só que não é apenas pelo suco que ele continua voltando naquela loja. A pessoa que fez o suco era o Kip Grady, que é um recém-graduado em história que trabalha lá fazendo suquinhos para as pessoas, e ele é muito gatinho, e o Scott fica interessado nele. E aí eles começam ali um a dar em cima do outro, começam a sair. Só que o lance o Scott ele quer ficar com o Kip. Só que ele tá numa posição muito delicada, não só como um jogador de hockey, que é um esporte muito machista, mas também como capitão do time, que é a posição mais importante que ele podia ter. E o time tá quase entrando nos playoffs, que é tipo as eliminatórias do campeonato. E aí ele não pode simplesmente começar a sair com um cara de forma pública, sem afetar de uma forma negativa a carreira dele e colocar em risco as coisas que ele conquistou até aquele momento. E o Kip, ele quer ficar com o Scott, ele entende essa questão da carreira do Scott, eles se gostam muito, só que
começa a surgir o questionamento de, tá, quanto tempo eu preciso aguentar num relacionamento secreto pra poder viver esse romance que eu quero viver. Essa é a história do primeiro livro. O segundo livro, que é o Heated Rivalry, ele vai contar a história de dois personagens totalmente diferentes. Scott tem algumas aparições ali, mas é uma coisa bem pontual. Mas o Heated Rivalry, ele conta a história do Shane Hollander, que ele é, tipo, estrela do rock, ele é absurdamente talentoso, ele tem uma reputação impecável e ele é capitão do time do Montreal Voyagers. E a história do Ilya Rosanov, que é capitão do time do Boston Bears. E ele é tudo que o Shane não é. Ele se proclama rei do gelo e ele é mega arrogante, mas ele é mega talentoso e ninguém consegue vencer ele no gelo a não ser o Shane. O livro, ele conta a história sobre os dois desde o momento que eles se conheceram com, sei lá, 17 anos, se eu não me engano, até 10, 12, 14 anos depois, não lembro as idades, mas é um espaço de tempo muito grande. E ele vai contando a história da rivalidade dos dois, que é construída pro público. O público adora essa rivalidade dos dois e eles alimentam muito essa competição entre os dois e sempre colocam os dois numa posição de um contra o outro no máximo possível. E só que ao mesmo tempo, no off, em segredo absoluto, pelo mesmo motivo do Scott, eles têm ali um lance deles e eles se veem de vez em quando e, enfim, tem todo o relacionamento deles que tá sendo construído fora das câmeras, fora do olhar de qualquer pessoa que não seja os dois. E aí tem um lance um pouco parecido com o lance do primeiro livro, de existe essa sombra da carreira pública deles afetando o relacionamento. Mas, além disso, ainda tem o agravante, entre muitas aspas, de serem dois jogadores que são muito opostos e são rivais em absolutamente tudo. Essa é a história do livro 2, e a gente tem vários outros livros sobre outros casais que a gente não vai falar sobre nesse momento, não são relevantes. Eu li os dois livros em inglês, porque o livro não foi lançado ainda no Brasil, mas o Rivalidade Ardente, que é o segundo livro, ele vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Out no dia 5 de fevereiro. Eu acho que esse vídeo vai sair antes. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, se vocês quiserem comprar. A pré-venda já tá liberada. Se eu não me engano, eles já começaram a enviar alguns livros da pré-venda, mas oficialmente o livro sai no dia 5. Você pode comprar na Amazon ou qualquer outra livraria da sua preferência. E aí, de novo, enquanto eu estava preparando o roteiro para este vídeo, a Out anunciou que ela também vai lançar os outros livros da série depois do lançamento do segundo, que foi muito por causa do hype da série de TV, né? Vamos aproveitar ali o momento. Mas como tá fazendo muito sucesso, acho que fez sentido o lançamento dos outros livros da série. Não sei se já tem data, se tiver eu vou deixar aqui na tela, mas por enquanto a gente só tem o Rivalidade Ardente em português mesmo. Tá, agora a gente vai entrar na parte de opinião, e pra dar minha opinião eu vou precisar dar spoilers. Então se você não quer ver nenhum spoiler, ou sobre o primeiro livro, ou sobre o segundo, ou sobre os dois, a barrinha aqui da timeline do vídeo vai ter os cortes certos de onde acabam os spoilers, é só você pular essa próxima sessão. Mas vamos falar primeiro, então, do Game Changer. Eu acho que o ponto mais importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente forma uma opinião sobre esse livro é que a primeira versão dessa história existiu na internet como uma fanfic Stucky. Se você não sabe o que é Stucky, é o casal Steve Rogers e Bucky Barnes lá da Marvel, mais especificamente do MCU, que são os filmes da Marvel que a gente tem hoje. A história foi publicada em 2016, se eu não me engano, no AO3. E em 2018 ela foi publicada como um livro original pela Carina Press, que é um selo da Harley Quinn. Todas as críticas que serão feitas a partir de agora vão levar em consideração que isso é uma fanfic para o lado bom e pro lado ruim, tá? Mas segura essa informação. Eu acho que um dos maiores problemas pra mim é que a timeline do livro é muito curta pros sentimentos hiper mega intensos que estão sendo sentidos na história inteira. Embora o Scott ele seja sincero com o Kip desde o começo sobre ele não ser assumido, demora muito pra eles terem essa primeira conversa de por que ele não pode se assumir e o tipo de impacto que isso teria na vida dele. Se eu não me engano, foi uns 70% do livro já. E eu acho que a tensão que podia ter sido construída em cima disso foi inexistente, porque você fica 70% do livro sem um conflito forte o suficiente, que podia ter sido exatamente essa questão do Scott não poder
se assumir. E essa conversa, ela não teve o peso que ela podia ter tido. Ela ainda assim não serviu pra construir algum conflito na história dos dois, porque foi uma conversa jogada sem muito contexto. Você não teve a construção daquele ambiente homofóbico e opressor que você supostamente deve ter onde o seu personagem tá inserido. Então, por exemplo, eu lembro que tem algum momento do livro que o Scott, ele briga com um jogador de um outro time, porque o jogador chama ele de faggot, que é tipo um jeito muito pejorativo de chamar o outro de viado. Mas é o único momento do livro que você vê essa homofobia e esse ambiente opressor que não é nem um pouco aberto a outras sexualidades, além do que o Scott fala. Porque ele fala bastante sobre isso, e você vê, como leitor, vê esse conflito dele falando, meu Deus, é um ambiente horrível. Mas você não vê o ambiente sendo horrível em si. Indo um pouco numa tangente, eu acho que isso foi um problema pra mim no livro como um todo, assim. Eu acho que muito do que acontece no livro acontece porque o personagem te conta que aconteceu, não porque você vê acontecendo. E acho que isso perde um pouco da força narrativa que você teria se você realmente colocasse o seu personagem e o seu leitor inseridos naquele momento quando aquela coisa está acontecendo. E aí, junto com isso, ainda nessa linha da timeline curta demais e os sentimentos muito intensos, o Scott, ele simplesmente joga tudo pro alto muito rápido, assim. Eu acho que eles estão juntos há mais ou menos uns 2 meses quando acontece a primeira briga dos dois. E aí já me incomodou porque a primeira briga dos dois foi sobre o Kip se sentir preso e escondido e isolado de um jeito que não fazia ele se sentir bem. Mas eles estão saindo faz só 2 meses. E até esse momento acontecer, você vê que muito desse sentimento de isolamento do Kip é um pouco autoimposto de certa forma. Tipo, ele escolhe não sair com os amigos dele pra fazer qualquer outra coisa. Ele tem outras questões da história dele, né? Porque ele acabou de se graduar em História e ele tá tentando conseguir um emprego e ele tá pensando se ele vai fazer uma pós-graduação e etc. E ele sempre escolhe ficar com o Scott e não seguir essas outras coisas da vida dele. E assim, sei lá, poxa, 2 meses de relacionamento, você sabia onde você tava se enfiando, porque o Scott foi sincero com você desde o começo, e aí em 2 meses você já vem com esse papo de porque eu estou me sentindo isolado, eu preciso que você tome um posicionamento em relação à nossa relação. Sei lá, eu não achei muito justo. Mas enfim, o ponto eles têm essa briga. 2 meses de relacionamento, eles têm essa primeira briga, porque o Kip se sente escondido. E aí existe um giro de 180 graus na cabeça do Scott e ele muda completamente tudo que ele tava fazendo até aquele momento. E os sentimentos dele mudam em relação a tudo aquilo. E ele decide que ele vai contar pra todo mundo e ele vai se assumir. Sendo que até aquele ponto do livro a gente tava ouvindo a história de que ele não podia fazer aquilo por causa de XYZ e ia ter todos esses outros impactos. E bastou uma briga, meia frase do Kip falando que ele não aguentava mais aquilo pra tudo mudar na cabeça do Scott. Eu acho que pra mim o lance eles passam o livro todo falando que o outro vale a pena tomar essas decisões tão impactantes e que eles não conseguem viver um sem o outro e que todo o impacto possivelmente negativo que essas decisões vão ter valem a pena porque eles querem ficar juntos. Só que você, como leitor, você não tá vendo a construção desse sentimento. Não tem uma cena dos dois conversando sobre alguma coisa. Eles como personagem, eles não têm coisas em comum. Eles não conversam sobre qualquer coisa pessoal, assim, da vida deles. Eles não interagem além das cenas de sexo que acontecem no livro. Existem poucas cenas que eu consigo me lembrar de que eles tiveram alguma conversa, ou, por exemplo, teve um date ou alguma coisa assim, mas você, como leitor, você sabe que, por exemplo, o date tá acontecendo. Eu lembro que teve uma cena de Dia dos Namorados, que eles vão ter um jantar, e aí existe uma descrição de eles estão conversando e o jantar é muito agradável, mas você não vê a cena acontecendo. O livro te conta que isso aconteceu e você tem que entender que isso gerou sentimentos de amor entre os dois,
mas você não vê aquele sentimento sendo construído. É isso que me incomoda no lance desses sentimentos super intensos. Porque eu poderia acreditar em tudo que eles estão me falando se eu estivesse vendo esse desenvolvimento acontecer. Mas como eu não vejo, pra mim só parece uma maluquice muito maluca e muito desproporcional pra tudo que eu vi acontecendo. Mas até aí tudo bem. Eu acho que o livro ter problemas de ritmo ou ter uma certa falta de profundidade no desenvolvimento dos relacionamentos entre os personagens, pra mim isso não significa que o livro é ruim de cara. Eu acho que às vezes são problemas que eu sinto por conta das minhas experiências, mas que outras pessoas com vidas diferentes das minhas podem não enxergar isso como problemas. Sei lá, pra mim, a timeline do relacionamento deles foi curta demais. Mas pode ser que existam outras pessoas que, sei lá, veem isso como um ritmo normal pra se desenvolver um relacionamento. E tudo bem também. Eu acho que um livro ter esses problemas de ritmo e de desenvolvimento dos personagens não significa necessariamente que pra mim vai ser uma experiência de leitura ruim. O que vai ser uma experiência de leitura ruim é se a escrita for ruim. E aí a gente entra no próximo ponto que eu queria fazer. Eu, na minha juventude, quando era adolescente, eu lia muita fanfic, muita fanfic o tempo todo. Então eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu consigo bater um olho num texto e eu consigo, pelo tom narrativo, eu consigo dizer se aquilo já foi uma fanfic em algum momento ou não. Óbvio que, nossa, não é um filtro que funciona 100% do tempo, mas acho que tem coisas específicas do jeito de escrever fanfic que estão incrustadas na minha mente e que eu consigo identificar isso mesmo que eu não esteja lendo uma fanfic propriamente dita. E pra mim, o texto de Game Changer grita fanfic de um jeito muito ruim. Eu não acho que isso é necessariamente uma coisa ruim em outros livros. Por exemplo, os livros da Ellie Hazelwood. Eu acho que eles são muito característicos de pessoas que escreveram fanfic em algum momento da sua vida. Mas ela consegue fazer isso de um jeito que funciona pra mim. Enquanto Game Changer, especificamente, não funcionou. Os principais problemas pra mim foram, disparado, os personagens extremamente rasos. Eles não têm personalidade, eles não têm gostos, eles não têm interesses. É realmente tudo desenvolvido única e exclusivamente pro romance dos dois. Isso não é um problema específico de fanfic, esse lance de ser desenvolvido especialmente pro romance. Eu lembro que eu tive essa mesma crítica quando eu li o Duke e Eu, da Julia Quinn. Eu gosto de imaginar que na vida real não é assim. Mesmo que você seja uma pessoa que, sei lá, é muito romântica, é muito focada em relacionamento, ainda assim você vai ter outras coisas na sua vida que vão te interessar e vão ocupar seu tempo além desse relacionamento. E em Game Changer você não vê isso. O Scott e o Kip, eles vivem única e exclusivamente pra fazer o relacionamento deles dar certo. O que pega mais pra mim é que todos os personagens secundários, eles só existem pra fazer o relacionamento dos dois dar certo de alguma forma. E quando você tá lendo uma fanfic, isso até funciona porque você já conhece os personagens. Por exemplo, se eu estivesse lendo essa fanfic lá em 2016, quando era uma fanfic do Steve e do Bucky, eu acho que isso até funcionaria pra mim, porque eu sei quem é o Steve, eu sei quem é o Bucky, eu sei como eles são como pessoas, e eu não preciso que isso seja contado pra mim. Mas quando você tá lendo um livro de uma história original, com personagens originais, eu preciso de um pouco mais de substância nesses personagens pra eu acreditar que eles são pessoas reais. E eu entendo que o texto veio de uma fanfic, mas isso não funciona quando você vai fazer uma produção independente, de certa forma, né? Aí uma crítica um pouco mais pessoal, talvez, pra escrita da Rachel, é que eu realmente não gostei da escrita dela. Eu achei um texto bem amador. Acho que todas as descrições eram muito genéricas, muito básicas, assim. E eu acho que é compreensível porque foi a primeira publicação da Rachel, mas eu senti que ela teve muito pouco apoio da editora. Eu não sei como funciona essa relação de autor e editor em outras publicações, tá? Eu realmente não tenho muita noção de como funciona nesse aspecto, mas eu sei que existe um processo de revisão do livro antes dele ser publicado, e eu acho que nesse processo de revisão, talvez a editora tenha entrado muito pouco com o input sobre o texto, e ele realmente veio muito cru direto ali da fanfic pra, sei lá, encadernação final pra colocar nas prateleiras das pessoas, né?
Não sei se foi um push da autora, a autora se posicionou do tipo, não quero fazer alterações no meu texto porque essa é a história que eu tenho e essa é a história que eu quero contar, mas eu senti que faltou ali uma readaptação do texto e não só trocar os nomes dos personagens. E aí, de novo, isso também é uma crítica muito pessoal, mas eu achei os diálogos muito ruins. Nenhuma conversa em nenhum momento parecia que eram realmente duas pessoas conversando. Em todo momento tinha alguma frase de efeito e vários dos diálogos eles só estavam acontecendo pra expor alguma informação que você precisava ter sobre os personagens, mas nenhum dos diálogos, dos momentos em que uns personagens estavam conversando uns com os outros realmente enriquecia aquele mundo de uma forma que você sentia que era um mundo de verdade e não personagens contando uma história. Eu não sei se faz sentido o que eu quero dizer com isso. Quando você tá lendo um livro, o diálogo ele tá lá não pra te contar diretamente sobre alguma coisa, mas você como leitor vai ter algum tipo de aprendizado daquele momento. Mas em diversos momentos, o diálogo tava ali realmente só pra expor uma informação. Eu lembro que teve, acho que foi logo no começo do livro, o Scott literalmente vira pro Kip e ele fala que ele é um cara supersticioso e ele precisa repetir rituais que trazem sorte pra ele nos jogos seguintes, e é por isso que ele tá lá pedindo o suco de novo. Um jeito muito mais sutil de passar essa informação pro leitor seria, por exemplo, mostrar algumas cenas dos rituais se repetindo, sei lá, dele botando a meia do avesso no pé em 3 momentos diferentes da história pra você entender que aquilo é uma superstição e que aquilo é parte da personalidade dele ser supersticioso e que ele quer repetir esses rituais. De um jeito muito mais sutil e que seu leitor não recebe essa informação como um tapa na cara através de um diálogo expositivo. De novo, eu não quero que pareça que eu sou contra fanfics serem publicadas. Eu acho muito legal que as autoras tenham essa oportunidade de pegar uma coisa que elas fizeram no tempo livre, fizeram de graça e realmente monetizar e ganhar dinheiro com isso e construir uma carreira em volta disso, tanto que depois desse livro a Rachel foi escrever mais 6 livros depois desse, né? Mas eu acho que... E eu realmente vejo valor em escrever fanfic pra você praticar sua escrita e você realmente desenvolver essas habilidades pra quando você for escrever seu primeiro livro você não cometer esses erros amadores que você comete quando você tá escrevendo fanfic publicamente. Né, Chico? E aí você pode estar ouvindo todas as minhas críticas se você leu, né, o Game Changers, ou mesmo que você não tenha lido, você pode estar ouvindo todas as minhas críticas e tá pensando... Julia, era um livro com um homem sem camisa na capa. O que você esperava? Você esperava literatura de qualidade? Eu não esperava literatura de qualidade. Eu vi o Homem Sem Camisa na Capa, eu já entendi qual que era o objetivo dessa história, mas mesmo se a gente pensa, pô, vai ser um livro de putaria, a putaria também não foi entregue com qualidade. Era basicamente descrições procedurais do que estava acontecendo entre os dois, e metade do livro é só isso, em detrimento do plot principal, que entra de novo naquele primeiro ponto de a gente não teve construção da relação dos dois, porque a gente tava ocupando todo o nosso tempo de todas as nossas páginas disponíveis com cenas de sexo que nem eram tão legais assim. E assim, eu entendo a importância da história do Scott e do Kip pra existência desse mundo, porque é muito a decisão do Scott de sair do armário publicamente e se assumir gay. Eu só li o segundo livro, mas eu sei que isso tem um impacto em todo o mundo de Game Changers e em como os personagens se sentem em relação às próprias sexualidades. Então eu entendo por que essa história existe nesse universo, mas eu também entendo por que este livro não foi adaptado pra televisão e por que demorou tanto pra, por exemplo, pra Alt bater o martelo e falar que ia trazer os outros livros da série pro Brasil, porque realmente é um livro bem fraco. Você passa a história toda pensando, cara, ao mesmo tempo que tá tudo acontecendo, não tem nada acontecendo e eu não me apeguei a nenhum dos personagens e foi realmente, assim, um livro que eu considerei parar no meio. Mas, por exemplo, eu não tivesse me proposto a fazer esse vídeo, eu provavelmente não teria terminado de ler esse livro, teria pulado direto pro Rivalidade Ardente, e é isso. E aí, a gente entra
na minha opinião, do segundo livro, que é o Rivalidade Ardente, que é a base da série, etc, etc. A gente já entendeu como a gente chegou aqui, né? E aí, você esquece tudo de ruim que eu falei do primeiro livro, porque esse aqui é diferente em absolutamente todos os aspectos, e ele foi uma leitura genuinamente maravilhosa pra mim. Eu amei o segundo livro. Eu não sei se ele foi escrito como um livro original direto, ou se pra adaptação desse a Rachel teve mais apoio da editora. Eu não sei como que foi o processo, mas a história é muito superior em todos os sentidos. Todas as críticas que eu fiz pra Game Changers você esquece quando a gente fala de Rivalidade Ardente. Logo no primeiro capítulo, quando você abre o livro, você tá lendo as primeiras páginas, você já consegue notar a diferença na escrita. Lembra que eu falei da escrita que você batia o olho e você sabia que era fanfic em Game Changers? Esse aqui é o completo oposto. Quando eu comparei, né, depois que eu terminei esse livro, eu comparei ele com o primeiro, a impressão que ficou pra mim foi que o primeiro foi escrito de uma forma muito... Eu não sei se essa palavra existe, mas autoindulgente, de certa forma, de realmente estou escrevendo essa história só porque eu quero a sensação de coração quentinho, de colocar os personagens que eu gosto, porque era uma fanfic, numa situação fofinha, do que de amor pela história em si. Mas nesse livro, no Rivalidade Ardente, eu realmente senti que a Rachel se importa com esses personagens tanto quanto a gente se importa, e ela realmente tinha uma história deles pra contar. E aí, quando a gente fala dos personagens, eles realmente parecem pessoas, né? Quando a gente tá lendo a história dos dois, eles têm personalidade, eles têm histórias pessoais que constroem as pessoas que eles são em determinado momento. Eles têm ambições pessoais que não são relacionadas ao relacionamento, eles têm medos que não são relacionados ao relacionamento. Então, quando eles tomam as decisões de escolher um ao outro, você como leitor entende o peso que essa decisão tem, porque você viu a construção em volta do relacionamento de todas as outras coisas que também importam pra eles como pessoas. Falando deles em si, né? Eu achei a história da família, a história pessoal, assim, do William com a família dele muito bem construída. Acho que o pouco que a gente pôde ver do passado dele, da relação dele com o pai, da relação dele com o irmão, e não só com as pessoas em si, mas com a Rússia como um conceito da vida dele, né, de ser a casa dele de certa forma, eles fazem a gente entender a relação que o William tem com o Rock e o que o Rock representa pra ele. E quando a gente entende o que o Rock é pra ele, a gente entende por que é tão difícil pra ele se assumir abertamente e assumir o relacionamento que ele tem com o Shane abertamente, né? A gente entende por que é uma escolha tão difícil e até inconcebível em certos momentos da história. E aí, falando do Shane, eu acho que de primeira eu achei ele um personagem um pouco mais fraco e menos interessante do que o William, mas depois de terminar o livro e deixar esse sentimento maturar um pouquinho e pensar mais sobre isso, eu mudei de ideia. Eu acho que no primeiro momento foi um pouco do meu viés pessoal de gostar muito de personagens que são torturados e têm um passado difícil, mas eu acho que a conclusão que eu cheguei é que o Shane ele existe na história como um contraponto pro William em todos os sentidos possíveis. Ele tem a família bem estruturada, ao contrário do William. Ele tem um amor pelo Rock, que é um sentimento muito diferente do sentimento que o William sente pelo Rock. Honestamente, eu não lembro se isso é dito pelo William ou se foi uma percepção que eu tive, mas o que eu percebi da relação dos dois com o Rock é que o Shane ama o esporte pelo esporte e o William ama o esporte como um meio de sair da situação difícil que ele tava com a família dele. E era uma coisa que ele era bom e ele gosta de ser bom, então é aí que ele vai. E aí, fora disso, tem a questão da sexualidade deles também, né? O William é bi e ele, pelo menos no momento que a história começa a ser contada, ele já tá muito ok com isso, não é muito uma questão pra ele o fato de ele ser uma pessoa bissexual. Ele tem as questões com o fato de ele ser um homem bi russo, porque tem a questão de ser um crime, ser gay na Rússia, mas o fato não é um conflito dele com ele mesmo, ele não tem problemas pra aceitar isso sobre ele. Mas o plot do Shane é muito sobre ele se descobrir um homem gay e sobre ele
Tem vários pequenos momentos de que ele percebe... Ele vai aos poucos percebendo que ele tá olhando pros caras de uma forma diferente, e ele vai entendendo o que os sentimentos que ele tá sentindo querem dizer, e muito aos pouquinhos, durante todo o livro, isso vai sendo construído e desenvolvido dele com ele mesmo, até ele chegar num ponto que ele entende que ele é um homem gay, e ele é um homem que está apaixonado por outro homem. E, por exemplo, o relacionamento do Shane com a Rose Landry e todas as pequenas interações que eles têm durante o livro, até ele chegar na conclusão de que ele é gay, até um pouco depois disso, porque eles mantêm a amizade, né? Pra mim fazem o Shane ser um personagem tão complexo quanto o Ilya, de uma forma diferente. E falando ainda desses conflitos, né? Eu gosto muito de como a Rachel conseguiu dar um jeito de mostrar muito os dois lados opostos dessa questão, de ter o desafio interno e externo de por que eles não podiam se assumir e por que eles tinham toda essa dificuldade de assumir a sexualidade deles. E são motivos muito diferentes, mas os motivos são muito alinhados com os personagens que foram construídos. E, cara, sei lá, eu acho que a Rachel acertou muito, muito, muito nesse livro. Eu fiquei completamente apaixonada pelos personagens. Eu sou muito uma Rosanov girly. E eu me importo genuinamente com a relação deles. Eu quero muito... Eu ainda não assisti a série. Eu quero muito assistir a série pra ver como isso foi adaptado pra TV, né? Mas assim, se a Rachel quiser fazer um esquema de pirâmide e escrever 150 livros sobre os dois, vivendo uma vida doméstica pacífica, sem plot nenhum, eu vou ler os 150 livros. Porque eu acho que eu consegui notar o quanto ela se importa com eles. E isso me fez me importar na mesma medida. E eu amei Rivalidade Ardente. Ouso dizer, estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro, ouso dizer que encontrei um dos meus livros favoritos do ano. Não sei o que mais eu vou ler daqui pra frente, mas Rivalidade Ardente com certeza vai estar na minha lista de favoritos do ano. E agora a gente volta pra parte do vídeo sem spoilers. Se você pulou ou a meiuca ali do vídeo e voltou pra cá agora, é bem-vindo de volta. Principalmente enquanto eu tava lendo o Game Changers, que é o primeiro livro, eu fiquei pensando muito sobre o conceito genérico de livros ruins. Eu acho que quando a gente fala de livro de romance, principalmente, é muito fácil a gente cair nessa ideia de que existe um livro bom, um tipo de livro bom e um tipo de livro ruim, de uma forma muito objetiva, preto no branco. E se colocar numa posição meio arrogante, até, de certa forma, eu não sei como que tem gente que gosta desse livro, esse livro é tão ruim. E eu mesma tava pensando nisso lendo o primeiro livro, né? Mas aí, eu botei a minha mão na consciência, me coloquei no meu devido lugar, e eu lembrei do tanto de livro ruim que eu já li, e que eu gostei, porque ele me trouxe um entretenimento de alguma forma, porque eu consegui abstrair uma escrita mais fraca, uns personagens mais rasos, porque tinha alguma outra coisa na história que eu gostava. E aí isso me fez pensar, por que uma história queer não tem o direito, entre muitas aspas, de ser ruim e fazer sucesso tanto quanto essas histórias héteros que a gente lê. Eu não tô dizendo que a gente tem que passar pano e a gente tem que aceitar qualquer literatura só porque ela foi escrita por e para um grupo minoritário. Eu acho que a gente tem sim que pensar de forma crítica sobre tudo que a gente tá lendo, mesmo que seja um livro de romance bobinho feito só pra entretenimento. E eu acredito muito que isso ajuda a gente exercer esse pensamento crítico sobre essas coisas mais simples, entre muitas aspas, e a gente levantar essas discussões, como eu tô fazendo aqui, como a gente faz, sei lá, no Twitter, no Instagram, em qualquer outra rede social que a gente usa, ou com os nossos amigos em outros momentos também. Eu acho que essas discussões e essa leitura crítica, elas trazem muito valor, não só pra gente como leitor, pro nosso desenvolvimento pessoal, mas isso ajuda também o gênero como um todo a crescer, porque aí a gente começa a buscar de forma coletiva narrativas mais complexas e mais bem desenvolvidas, e quando a gente demanda isso do mercado e o mercado vê que essa demanda existe, é aí que ele vai colocar dinheiro pra essas histórias serem desenvolvidas e entregar isso pra gente.
Mas eu também acredito que várias coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. E não é porque eu tô lendo o livro de uma forma crítica e objetivamente eu sei que esse livro não tica todas as caixinhas do que me faz acreditar que um livro é bom para o meu ponto de vista. Ele também não pode ser um livro que me entretém e que eu gosto até certo ponto. E... enfim, eu acho que tem muitas nuances nessa discussão, né? Além disso, a gente tá vivendo numa sociedade que tá cada dia mais conservadora, né? A gente vê isso com o fortalecimento da direita e o conservadorismo cristão, entre muitas aspas. E talvez não pareça ainda, mas aos pouquinhos a gente já vai vendo sinais de minorias tendo direitos questionados e a gente sabe pra onde que isso vai, né? A gente vê tudo isso acontecendo e ao mesmo tempo a gente vê o sucesso absurdo, estrondoso, absoluto de Heated Rivalry e não tem como a gente negar, né? Eu acho que foram 8 milhões de pessoas assistindo cada episódio da série só nos Estados Unidos. E fica muito óbvio os impactos positivos que isso tem, não só pro elenco, mas esse impacto positivo, ele sai dessa bolha de só um sucesso pra quem trabalhou na série, e ele começa a impactar várias outras coisas na nossa vida. E essa exposição toda, ela levanta a oportunidade de a gente ter discussões que são benéficas e positivas pras pessoas dessa minoria. E a gente cria um espaço seguro pra outras pessoas poderem se assumir e pra outras pessoas se sentirem apoiadas também, né? Por exemplo, eu vi a história do Jesse alguma coisa, vou botar o nome dele na tela, que é um jogador de hockey de Vancouver, se eu não me engano, que se assumiu no começo do ano e literalmente creditou o sucesso da série ao fato de que ele finalmente se sente confortável pra sair do armário e se assumir publicamente como um homem gay. E eu acho isso tão legal. Eu acho que essa é a coisa mais legal que tem, que vem do sucesso da série, é a gente conseguir ter essas discussões e conseguir criar esses espaços em que outras pessoas estão se sentindo confortáveis pra falar sobre coisas tão pessoais como isso, porque elas veem que o espaço ainda é seguro. Eu não acredito que uma série de romance gay vai salvar a gente da opressão cristã e da opressão de direita só com o poder do gay, mas eu vejo esse sucesso todo e esse impacto gigantesco que ela tá tendo como uma forma de resistência também, como uma forma de mostrar que as pessoas LGBTQIAP+, estão aqui e estão presentes e elas não vão deixar de existir e não vão deixar de ocupar os espaços que foram conquistados com tanta luta durante tanto tempo. Mas é isso. Eu amo gays do hockey. Você ama gays do hockey? Me conta aqui nos comentários. Me conta se você já leu os livros, se você concorda com as minhas opiniões dos livros. Me conta se você já viu a série, se você só viu a série, o que você achou. Eu tô pensando em assistir e fazer talvez vídeos, tipo de shorts semanais, depois de cada episódio, pra falar o que eu achei de cada episódio. Não sei ainda se vou fazer isso, mas me conta se isso é um conteúdo que te interessa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, dar um like nele e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. E um abraço pro Sandro, sem motivo mesmo, só porque ele é monstro.